A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no profeta Daniel. E hoje nós chegamos à lição de número 11 e essa lição tem como título O Homem Vestido de Linho, tá? E para essa lição nós vamos estudar o capítulo 10 do profeta Daniel. Então, como sempre, eu peço para os irmãos, e seja lendo todo o capítulo em foco, e nessa ocasião leia todo o capítulo 10 do livro de Daniel. São apenas 21 versículos, tá? Onde nós vamos aprender coisas interessantes, onde nós vamos nos aprofundar no texto bíblico e na revelação do profeta Daniel. Querido, semana passada eu fiz um vídeo especial pedindo oração para um menino de apenas 4 meses de idade, o Micael, tá? O irmão pediu para mim, eu estou intercedendo por ele, eu fiz um vídeo à parte, tá? Mas eu gostaria que vocês, queridos, que me acompanham, que estivessem orando para o Micael de 4 meses, já teve 5 paradas cardíacas e um derrame no seu pulmão. Que eu peço para você, para tudo que você está fazendo agora, e levantar um clamor pela vida do Micael. Porque eu tenho a mais absoluta certeza que o nosso Deus, Ele é o Deus que intervém na história da humanidade. O nosso Deus é o Deus que cura, é o nosso Deus que opera milagres em pleno século 21. Vamos continuar orando pelo Micael. Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus entrará com providência. Amém? Outro detalhe, o projeto Malaquias, querido. Se você não faz parte do projeto Malaquias, venha fazer parte do projeto Malaquias. Eu fiz um vídeo especial explicando Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Entra aí no meu canal no YouTube, procura projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Veja a minha explicação e venha fazer parte desse grandioso projeto, que eu tenho a mais absoluta certeza que a tua semente, ela vai nascer, ela vai frutificar e Deus irá realmente abençoar mais e mais ainda a tua vida. Outro detalhe também, queridos, é rapidinho, tá? A agenda para 2015 já está aberta. Se você deseja ter o Fábio aí pregando na tua igreja, no teu congresso, tá? Eu comecei a postar pequenos vídeos meus de pregação, porque muitas pessoas que me veem aqui acham que eu sou somente professor, tá? Se eu fosse só um professor, eu já daria graças ao meu Deus, porque Ele me chamou para essa grande obra, e eu amo fazer isso. Mas eu também tenho o meu lado pregador, eu também tenho o meu lado ensinador e o meu lado também pregador, tá? Então você deseja ter a minha pessoa aí pregando no teu congresso, na tua festividade, EBOs, na área de ensino ou na área de congresso, e seja entrando em contato conosco, que vai ser um prazer poder estar aí na tua cidade adorando a Deus juntamente com os irmãos. Lição de número 11, o homem vestido de linho. O capítulo 10 de Daniel, ele vai nos ensinar algumas lições importantíssimas. E 2 temas eu saliento no capítulo 10. Quais são esses 2 temas? Primeiro tema que eu saliento no capítulo 10 é a importância da oração e do jejum. Daniel, mais uma vez, ele vai enfocar a necessidade de a igreja estar orando, do ser humano estar em contato com Deus através da oração. Então Daniel, ele nos ensina mais uma vez a respeito da oração. Perceba que a oração é um tema repetitivo na Bíblia. E por que é um tema repetitivo? Porque é um tema importante, é um tema de relevância espiritual, e eu digo para os nossos dias, é um tema de grande necessidade. E nós vamos aprender aqui também nessa lição, no capítulo 10 do profeta Daniel, nós vamos aprender também os reflexos das nossas orações que produzem no céu, tá? Então nós vamos falar sobre oração e os reflexos que a nossa oração produzem lá no céu. E o segundo tema
que essa lição ela vai trabalhar. É um tema muito focado nos nossos dias. Ele está sendo muito difundido nas nossas igrejas, tá? Que é o tema batalha espiritual. Então nós vamos ver esses dois temas. Nós vamos ver oração e nós vamos ver também a batalha espiritual. Mas dentro desses dois temas que é palpitante, nós vamos aprender alguns detalhes, porque o nosso foco é o homem vestido de linho. O nosso foco é a aparição deste homem ao profeta Daniel. E no tópico de número 1 da nossa lição, o autor ele diz assim: uma visão celestial. Daniel capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 3. No tópico 1, no item 1 diz assim: foi revelado uma palavra a Daniel. No versículo 1 do capítulo 10 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Aqui nós temos só o início de uma nova revelação de Deus. Eu quero que você perceba uma coisa, que para a vida de Daniel, a revelação de Deus foi algo gradativo. É por isso que o pastor Elienay Cabral ele disse: aqui temos só o início de uma nova revelação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui: a nova revelação de Deus, ela foi plausível para aqueles dias. Hoje nós podemos ter novas revelações de Deus? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Será que hoje nós podemos ter novas revelações de Deus? Isso é um tema muito discutido, muito enfático, mas eu quero afirmar nessa aula que hoje nós não temos mais uma nova revelação. Por quê? Porque o livro já foi selado, já foi fechado. O que é selado é fechado e marcado, ou seja, foi passado um papel, um selo nele. Esse selo é inviolável, ninguém pode acrescentar e ninguém pode retirar nada do texto que já foi selado pelo próprio Deus. Então, para Daniel, a revelação ainda estava em processo evolutivo. Depois que o cânon fechou, depois que os 66 livros se fecharam, não pode ter mais nenhuma nova revelação. O que nós temos hoje são interpretações. O que nós temos hoje são iluminações do Espírito Santo de textos que já foram escritos, de revelações que já foram dadas. Nós temos aplicabilidade nova. Nós temos aplicabilidade nova, que é diferente de nova revelação. Nós temos maneiras de ver diferenciadas. É isso que nós temos. É por isso que o pastor Elienay Cabral ele diz: aqui temos só o início de uma nova revelação de Deus. Por quê? Porque no capítulo 11, no capítulo 12, isso que Deus deu para Daniel, no reinado de Ciro, seria desenvolvido nos capítulos 11 e no capítulo 11 e no capítulo 12, tá? Então aqui é só o início, pois nos capítulos seguintes iriam ser mais detalhadas. Então aqui eu já aprendo uma coisa. O que é que você aprende, Fábio? Eu aprendo que Deus nunca deixa o seu povo sem resposta. Deus sempre Ele clareia o seu povo. Deus sempre está informando ao seu povo referente às coisas que iriam ainda acontecer. Deixe-me dizer uma coisa aqui também, que essa revelação que vai se descortinar no capítulo de número 10, ela é relativa a Israel. É um outro detalhe muito importante. Essa revelação, ela é uma revelação direcionada ao povo de Israel. Então o que nós aprendemos aqui é o seguinte: que Deus nunca deixa o seu povo sem resposta, sem direção. Deus sempre dá um direcionamento à sua igreja e ao seu povo.
Item de número 2, no tópico de número 1, Daniel, um homem de oração. É muito interessante que o texto diz que, no verso 2, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava e não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Espere aí, que daqui um pouco eu vou interpretar o versículo 3, aguarde aí. Até que se passaram 3 semanas inteiras, e no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Eufrates, ele começou a ter uma revelação. O versículo 2 a 3, ele me ensina que Daniel era um homem de oração. Nós vamos ver no verso de número 12, que quando o anjo chega, o anjo diz a mesma coisa para Daniel, que do primeiro dia que Daniel se colocou a orar, a jejuar, a buscar o eterno, Deus já tinha se manifestado lá no céu. Então no item 2 nós aprendemos que Daniel era um homem de oração. Perceba que no versículo 1, a Bíblia diz que Daniel está sob o cuidado do rei da Síria. Nessa ocasião, Daniel tinha aproximadamente de 84 a 85 anos de vida. O rei é sírio agora, mas o profeta nos mostra, ele nos ensina que o tempo para ele não era um inimigo, mas era um aliado, era um amigo. Tempo para Daniel era questão de crescimento, de algo evolutivo e não de algo... Queridos, perceba então que o tempo para Daniel era um aliado, era um amigo. O tempo para Daniel era algo evolutivo, era algo que mostrava para ele que ele devia melhorar. Ele usou o tempo para o seu bem. Ele não deixou que o tempo, conforme o tempo passa, nós envelhecemos. Ele não se envelheceu com o tempo, mas ele foi se renovando conforme o tempo ia passando. O tempo não destruiu a chama, nem o fervor espiritual. Outra coisa, Daniel não se deixou ser levado, ele não mudou a sua agenda conforme mudavam os reis, porque ele passou pela Babilônia, por Nabucodonosor e Belsazar, ele passou por Dário, agora estava entrando com Ciro, mas nenhum desses 3 reis, nenhum desses 3 modelos foi capaz de tirar a agenda de oração da vida de Daniel. O tempo não destruiu a chama e nem o fervor espiritual, pois ele entendia que a vida com Deus é algo evolutivo, a vida com Deus é crescimento. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que as revelações foram mais profundas, gloriosas e complexas. Perceba que conforme o tempo foi passando, Daniel ele foi tendo revelações mais profundas, revelações mais gloriosas e revelações mais complexas. A primeira vez que ele interpreta foi da estátua, e vocês percebam que foi evoluindo. Agora, se nós fizermos uma comparação entre o homem que aparece na cova dos leões e o homem que aparece agora, existe uma diferença entre esses 2 homens, e daqui um pouco eu conto essa diferença. Mas nós entendemos uma coisa, que a oração é algo que está sendo desprezado por muitos cristãos. A oração está sendo desprezada das nossas vidas. A oração está sendo desprezada pelas nossas igrejas. A oração está sendo desprezada nos nossos lares. A oração está saindo de cena. A oração está saindo de palco, do palco da vida espiritual. A oração já não é mais ingrediente. Hoje nós mais cantamos do que oramos. Presta atenção nisso. Nós mais cantamos do que oramos, nós mais estudamos do que oramos, nós mais meditamos do que oramos.
Querido, eu não estou falando aqui que nós devemos esquecer de cantar, esquecer de meditar, não. Eu estou falando que tem que ter uma sincronia entre, por exemplo, cantar e o orar, entre o ler livros e orar. A oração tem que ter primazia na vida do crente. Observa uma coisa, que Daniel, mesmo tendo revelações, ele nunca apartou-se da oração, e ele nunca apartou-se da palavra. Ele entendia que oração e palavra levaria ele às visões mais gloriosas, levaria ele a um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos voltar ao altar da oração, nós precisamos voltar ao altar da oração, queridos. Eu não consigo entender uma coisa, eu não consigo entender esses movimentos que fazem tanto barulho, mas as pessoas não oram. Eu conheço pessoas que fazem tanto barulho, mas ele não tem vida no altar, ele não tem vida em oração. Esses tempos atrás eu vi um grande pregador, no início da sua mensagem, na introdução da sua mensagem, ele disse o seguinte: queridos, eu estou aqui hoje pregando este congresso, eu não tive muito tempo de oração, porque a minha vida está muito corrida, as agendas estão me ocupando o tempo de orar, mas eu peço encarecidamente que os irmãos orem para que Deus possa ter misericórdia da minha vida e possa nos usar de uma forma poderosa nessa noite e horas. Se a agenda dele, se o compromisso na vida eclesiástica está sucumbindo a vida de oração, ele tem que rever conceitos, ele tem que ver o que é prioridade, a oração ou as agendas. O que é prioridade? O nome dele sendo estampado ou a vida dele sendo comentada no céu? É isso que nós temos que parar e analisar. Em um dos meus sermões, que eu também prego, em um dos meus sermões eu afirmo o seguinte, que nós, líderes, temos o dever de ensinar o povo mais a orar do que a pregar. Eu disse no Espírito Santo recentemente, que eu estive pregando na cidade de Serra, que nos nossos seminários nós não ensinamos pessoas a orar. Nós mandamos muita luz na mente, mas pouco fogo no coração. A igreja precisa orar, porque quando a igreja ora, algo realmente acontece. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não tem problema nenhum. Mas baseado no verso de número 12, eu aprendo uma coisa, que diariamente as orações dos justos são assunto no céu. Olha o versículo número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim aqui na terra, Daniel. Ou seja, o que eu aprendo? Que diariamente oração dos justos são assunto no céu. A oração, ela tem que ter sentido, ela tem que ter foco. No final do verso de número 12, o anjo diz para Daniel, perante Deus, olha o que ele diz: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, o motivo que eu vim aqui, o motivo que atraiu o Eterno, que quem ouve a oração não é anjo, é Deus. Deus ouve a oração. É por isso que eu estou afirmando que diariamente orações dos justos são assuntos no céu, porque diariamente Deus chama os seus anjos ministradores. Daqui a um pouco nós vamos chegar lá, e Ele pede para que esses anjos venham trazer respostas para a oração dos justos. Então os assuntos das nossas orações são assuntos no céu. Deus comenta a oração. Deus talvez está comentando neste momento sobre a tua oração. Quem sabe Deus está chamando um anjo, diz: anjo, vai lá e entrega isso para Maria, para Pedro, para João. Deus faz isso, querido. Esse mundo ainda é nos encoberto.
o mundo espiritual, da batalha espiritual, e daqui um pouco nós vamos entrar lá. Mas a oração ela tem que ter objetivo, tem que ter sentido. É por isso que Daniel ouviu essas palavras, foi por causa da tua palavra. A gente não tem tempo de entrar nesse assunto, mas é muito interessante que existem duas palavrinhas em hebraico para a palavra, tá? Palavra, tem duas palavrinhas em hebraico. Uma significa palavra jogada ao vento, palavra sem nexo, e outro sentido é palavra objetiva, que tem foco e direção. E se nós formos para o original, como eu fui para o original, eu tive a surpresa de que quando eu vi esse texto, eu passei. Aí eu fui para o original, para ver qual das duas palavras era. E eu fiquei pasmado, porque a palavra é dabar, e dabar é palavra centrada, palavra que tem foco. Ou seja, a minha oração, para ser ouvida, ela tem que ter foco, ela tem que ter um belo objetivo. Quando nós oramos com intensidade, quando nós oramos com objetividade, Deus se levanta do seu trono, e a tua oração, aprenda isso, querido, ela vai ser assunto no céu, ela vai ser comentada no céu. O Eterno vai ouvir as tuas orações, e Ele vai designar um anjo para estar ali abençoando. Item de número 3, a tristeza de Daniel. Queridos, agora nós vamos comentar o item 3, a tristeza de Daniel. Versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas completas. A Bíblia diz que Daniel estava triste. E eu gostaria de comentar qual o real motivo da preocupação do profeta. Por que Daniel estava triste? A Bíblia não nos revela. O nosso autor, no final do item de número 3, ele diz assim, talvez um dos motivos da tristeza de Daniel seja o fato de que no 3º ano de Ciro, o trabalho da reconstrução do templo havia sido interrompido. Queridos, deixa eu dizer um pouquinho mais aprofundado aqui. A Bíblia realmente ela não nos informa qual era a real tristeza de Daniel, mas pela resposta do anjo a Daniel, eu deduzo algumas coisas, e também pelo dado histórico que o nosso autor nos informa, tá? Que foi no ano de Ciro, e Ciro foi o homem que deu liberdade para que o povo estivesse voltando para a sua terra natal. Então nós vamos deduzir um motivo ou alguns motivos, tá? Alguns motivos. Eu compreendo que esse seja um dos motivos mais sinceros, mais sensatos e mais honesto. Tudo me leva a crer, tudo nos leva a crer que o desânimo era por causa do seu povo. Isso é óbvio. Ele estava triste por causa do seu povo, o povo de Israel. Tá? A profecia de Jeremias ela tinha se cumprido. Perceba uma coisa, que a profecia de Jeremias já tinha se cumprido. Quando Daniel escreve o capítulo 10, perceba o que eu vou dizer, quando ele tem a visão do capítulo 10, quando ele escreve isso daqui, perceba uma coisa, que o povo já tinha voltado para Israel. 50.000 judeus voltaram pelo decreto de Ciro, estavam agora na terra da promessa, mas Daniel tinha ficado na corte. Um dos motivos, porque ele já era velho, ele tinha cerca de 84 a 85 anos, e também um dos outros motivos é que ele tinha uma grande influência na corte, e ele acreditava que a velhice dele, junto com a credibilidade que ele tinha na corte, poderia beneficiar de alguma maneira o seu povo. Então por isso ele fica. A Bíblia diz que o povo sai e começa a ir até Israel. Foram 1.400 quilômetros. Essa viagem durou aproximadamente 4 meses. O povo voltou, finalmente o povo estava em casa, em Israel. O povo foi liderado por 2 homens, Josué e Zorobabel. Esses 2 homens lideraram a volta dos primeiros cativos. Agora, eles já estavam em casa, em Israel.
e depois de 4 meses de viagem, eles chegam em Israel. A primeira coisa que eles iam fazer, reconstruir o templo. E a primeira coisa que eles fazem, eles se preparam, 7 meses de preparação. Para quê? Para reconstruir o templo. Depois de 7 meses que eles tinham conseguido matérias para os materiais, para começar a reconstrução, a Bíblia diz que eles começaram a reconstruir. Mas tem um detalhe, o profeta, como ele tinha acesso aos relatórios oficiais da corte, e nesses relatórios ele ficou sabendo, tudo nos indica que ele leu ou que ele ouviu, tá? Ele ouviu o que estava acontecendo, tá? Mas ele tinha lido ou tinha ouvido, ele ficou sabendo que o seu povo chegou bem na terra, que os 5.400 utensílios do templo, todos eles catalogados pelo tesoureiro real, chegaram intactos em Israel. Então ele soube que o povo chegou bem, que os utensílios tinham chegado de forma intacta, mas ele ouviu, ou ele leu, que o povo tinha lançado os fundamentos para reconstruir o templo, mas ele ficou sabendo também da opressão que os samaritanos estavam fazendo a eles. Ele soube que os samaritanos entraram de forma melindrosa, de forma sagaz, querendo passar-se de bonzinho, mas na verdade eles queriam prejudicar o povo, queria reconstruir a vida, queria reconstruir o sonho, que a promessa de Deus estava se cumprindo. Mas esse povo samaritano começou a resistir à obra que eles estavam empenhados. Mas no meu entender, a gota d'água para Daniel foi, lembra da aula passada, quando nós lemos que Daniel, quando ele estava lendo o profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo já estava próximo, então ele começa a orar: Deus reaviva esse povo, Deus perdoa os pecados desse povo, Deus faz algo novo da vida desse povo, abençoa eles. Ele começa a pedir, clamar de uma forma insistente a Deus, para que a vida de Israel fosse uma vida renovada. Ele começa a ler Daniel, ele começa a ler Jeremias, aí ele tem a revelação. Mas aqui o povo já tinha ido, a profecia já tinha se cumprido. Mas quando Daniel, ele lembrou de Jeremias, capítulo 25, o verso de número 11 e o verso de número 12, Daniel voltou a ficar triste. Para mim, a gota d'água foi a não compreensão de 2 profecias, capítulo 25, verso 11 ao verso 12, e capítulo 29, do verso 10 ao verso número 14. Deixa eu ler para vocês, capítulo 25, o verso de número 11 e 12, diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia, quantos anos? 70 anos. Acontecerá, porém, tem um detalhe, que quando se cumprirem os 70 anos, olha o que iria acontecer: castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a dessa nação, diz o Senhor, como também e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Queridos, aí se você for para Jeremias 29, verso 10 a verso 14, o que nós entendemos é que Daniel não compreendeu essa revelação. Daniel, ele acreditava que no término dos 70 anos, tudo voltaria a ser normal, que eles iriam reconstruir o templo, que eles iriam reconstruir as suas vidas, e que tudo voltaria ao normal. Ele não compreendeu a profecia. Por que ele não compreendeu? Porque a profecia, ela pode ter 2 vertentes. A primeira vertente, se nós considerarmos que, preste atenção no que eu vou dizer, se nós considerarmos que o povo, que a primeira leva é levado de Israel para a Babilônia, do ano 606 a 605, 70 anos dariam quando?
70 anos daria no ano 536 a 535. Ou seja, se a primeira leva é levada em 606, então vamos compreender aqui. Se a primeira leva sai de Israel para a Babilônia no ano 606 a 605, 70 anos depois daria quando? 536 a 535. Foi o período que eles saíram, tá? Foi o período que eles saíram, tá? Se nós entendermos que o ano da destruição do templo foi quando? No ano 587, no ano 586 ou 587. Nós entendemos o que? Se o templo foi destruído, vamos colocar a data de 586. Os 70 anos daria-se quando? No ano 516 a 515. Tá? Então vamos entender. A leva dos cativos, a primeira leva foi no ano 606 a 605. Então, ou seja, 70 anos de cativeiro, daria no ano 536, 535. Agora vamos entender 70 anos de destruição do templo. Se o templo foi destruído no ano 586, então nós entendemos que para se cumprir a profecia, daria-se no ano 516 a 515. Foi essa compreensão que Daniel não teve. Porque ele soube que no ano 536, 535, quando o povo estava na cidade na cidade de Israel, quando ele soube da oposição dos samaritanos contra a construção do templo, e quando ele soube que a reconstrução do templo foi neutralizada, ele entrou em tristeza profunda. Ele não acreditava que a profecia de Jeremias, com o anexo da praticidade da vida, não estava sendo compatível. Ele fez uma análise entre profecia e ele anexou com a praticidade, com os fatos. Ele entendeu que não estava tendo uma sincronia, mas ele não entendeu, ele não compreendeu que 70 anos seria para os exilados e 70 anos para a destruição do templo. E Deus, ele não falha, porque se você olhar na cronologia bíblica, realmente acontece. Houve a paralisação do templo no ano 536 a 535, é verdade. O templo ficou parado 16 anos aproximadamente. Ele volta a ser reconstruído no ano 521 a 520. O templo, depois trabalham 5 anos no templo. No ano 516, o templo foi reconstruído, foi acabado. Você sabe o que eu aprendo? Que o adiamento dessa obra estava nos planos de Deus, porque 70 anos tinha que se dar para os exilados e para o templo. Então foi por isso que Daniel ficou triste. É por isso que Daniel, ele ficou chateado, porque ele não compreendeu as escrituras sagradas. E Daniel, ele já era um homem muito velho. Daniel já estava com seus 85 anos, e a Bíblia diz que isso causou tristeza, isso causou problemas na vida espiritual e na vida física do profeta. É por isso que eu entendo o verso de número 3. Daniel capítulo 10, verso 3 diz assim: a Bíblia diz que ele fez 3 semanas, 21 dias de oração e de jejum. A Bíblia diz que ele não comeu manjar desejável, ele não comeu carne, nem entrou vinho em sua boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Deixa eu dar só um detalhe do verso 3. A expressão não me ungi com óleo algum. Queridos, o óleo aqui, qual é a finalidade do óleo aqui? Será que Daniel ficava se banhando todo dia? Será que Daniel ele ficava se banhando de óleo? Não. Daniel já era um homem velho, um homem idoso.
Daniel ele começou a ter profundas tristezas. Possivelmente Daniel começou a passar o quê? A passar enfermidades por causa da não compreensão da profecia. Ele ouviu que o seu povo estava sofrendo, isso causou o quê? Um forte nível de estresse. Começou a ter sintomas de doenças em Daniel. Percebe uma coisa, querido, que o ajuntamento da profecia e o não cumprimento na mente dele e no sofrimento do seu povo causou tristeza na vida dele. E nós sabemos que tristeza nos leva a algumas enfermidades, alguns sintomas físicos e patológicos. E isso fez com que Daniel sentisse o que? Algum tipo de enfermidade. Quem sabe dores de cabeça, quem sabe algum tipo de enfermidade que Daniel contraiu com forte nível de estresse. E qual é a finalidade do óleo? A finalidade no óleo nessa ocasião era de servir como algo medicinal. Não tem nada a ver com se ungir para alcançar a glória de Deus. A maneira que Daniel se aproximava com Deus não era através do óleo, mas era através da oração e do jejum. Ele não está colocando foco no óleo. O óleo aqui tem a ideia medicinal, pelo amor de Deus. É por isso que tem essas igrejas, esses líderes que não compreendem as Sagradas Escrituras e dão um valor exagerado a algo que a Bíblia não está valorizando. Nesse texto, a valorização é sobre a oração e sobre o jejum. O óleo, neste ponto, se refere a algo medicinal. Por quê? Por causa da velhice. Então ele diz o seguinte: nessas 3 semanas, onde o meu nível de estresse está elevadíssimo. Eu sei que ele não entendia essas palavras, mas o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, eu estou sentindo problemas, a minha saúde não está muito legal. Então eu não vou me ungir com óleo, eu não vou usar ele como remédio para a minha vida. Olha o que ele diz: eu vou me abster-se de comida, eu vou me abster-se da carne, dos manjares, eu não vou mais beber vinho, eu não vou mais introduzir essas coisas, eu vou parar de comer, eu vou parar de beber, eu vou parar também de usar o óleo como sintoma para a minha vida física. Eu não vou usar o óleo mais como remédio, eu vou entrar simplesmente, eu vou me abster-se de tudo para entrar em contato com Deus. É isso que está querendo dizer o verso 3. Ele se absteve dos alimentos físicos, e se ele se absteve de remédios para a sua própria saúde, porque ele estava tão triste, que ele se absteve de tudo isso, porque ele queria obter uma resposta de Deus. Ok, queridos? Essa é a explicação do verso 3 sobre a parte de ungir-me com óleo, tá? Ungir-me com óleo. Pelo amor de Deus, não vamos ter visões deturpadas das Sagradas Escrituras. Tópico de número 2, a visão do homem vestido de linho. E o tópico de número 3, Daniel é confortado por um anjo. Eu quero anexar esses 2 tópicos, o tópico 2 com o tópico de número 3. No tópico número 2, o item 1 diz assim: um homem vestido de linho. Queridos, olha que interessante. Aí a Bíblia diz que Daniel faz quantos dias de oração? 21 dias, tá? Uma coisa que eu queria deixar aqui: não vamos mistificar o número 21. Aí nós temos campanha, hoje 21 dias de oração. No final dessa campanha Deus vai te ouvir. Mentira! Deus não ouviu Daniel no 21º, Deus ouviu ele no primeiro dia. Então, o primeiro erro dessas campanhas: Daniel não precisou de 21 dias para que Deus ouvisse. O anjo diz que no primeiro dia houve a intervenção divina, foi assunto no céu a sua oração. Outro detalhe: o anjo se apresenta, olha o que diz no verso de número 4, no dia 24 do primeiro mês. Então não é mais 21. O anjo se apresenta a ele no 24º dia. No 24º dia. Ou seja, depois ele termina a oração, vamos dizer, esse momento de oração, que hoje nós chamamos de campanha de oração.
Ele termina depois de 3 dias, quando ele estava no rio Tigre. A Bíblia não diz o que ele fazia no rio Tigre, mas eu não vou entrar em detalhe, mas eu me apaixonei por essa expressão. No dia 24 do primeiro mês, irmão, parece que está jogado ao vento, mas não está jogado ao vento. A expressão primeiro mês significa aqui no calendário judaico, onde se comemorava a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Você sabe o que me ensina isso? Que Daniel, ele estava cativo, ele estava em terra estranha, mas ele não se esquecia do Deus de Israel e nem da sua terra. Ele não se esquecia da liturgia judaica, ele não se esquecia de quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele foi para o rio Tigre para meditar sobre a saída do povo de Israel da terra do Egito. E agora ele estava ali, agora ele estava naquele momento refletindo sobre a palavra profética de Daniel, de Jeremias, ainda que ele não compreendeu aquilo que eu acabei de dizer, mas ele estava relembrando que o povo tinha saído do Egito e agora Deus tinha se cumprido a palavra e o povo estava na terra prometida novamente. Tá? Eu não vou me aprofundar, mas isso é muito lindo. Mas a Bíblia diz que no 24º dia, no primeiro mês, a festa da Páscoa, da festa dos pães asmos, a Bíblia diz que ele levantou os olhos. A expressão levantar os olhos é que realmente ele estava em profunda tristeza. Ele teve que levantar os olhos, porque sabe o que isso me ensina? Que a vitória não vem de baixo, ela vem de cima. A revelação não parte de baixo, ela parte de cima. Então eu levantei os meus olhos e ele teve uma visão de um homem vestido de linho. Essa visão, ela foi uma visão realmente gloriosa. A visão que Daniel tem aqui é muito parecida com a visão que João teve na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo de número 1, do verso 12 ao verso número 20. O nosso autor, o pastor Elienay Cabral, ele diz que a mesma visão, ou a parecida com a visão do profeta Ezequiel. Eu quero dizer o seguinte, que essa visão que ele teve deste homem vestido de linho, não foi um anjo, foi o próprio Cristo. Eu vou afirmar aqui, eu estou afirmando, que o verso de número 5, até o verso de número 6, a revelação que ele teve, a visão que ele teve, foi do próprio Cristo. Foi do próprio Cristo. Aí o verso número 7 diz que só eu, Daniel, tive aquela visão. Os outros homens não viram o que Daniel viu. Eles simplesmente sentiram algo, mas eles não viram aquele algo. Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo. Somente homens que têm comunhão com Deus conseguem enxergar o que os outros não enxergam. Aí eu deveria dar princípios para os líderes, mas eu tenho que prosseguir aqui. Essa revelação, ela é muito importante. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui no verso de número 8, que Daniel ficou sozinho e contemplou aquela grande visão. E a Bíblia diz que as forças foi-te retirada. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que quando o homem fica diante parcialmente do Todo-Poderoso, as forças humanas são neutralizadas. Isso mostra a incompatibilidade entre o divino e o humano. Isso mostra a incompatibilidade entre o mundo terrestre e o mundo espiritual. Isso mostra o lapso de grandeza que existe entre nós e Ele. Isso é um lapso imensurável, que a Bíblia diz que as forças nos foi retirada. Por quê? Porque a grandeza dele sobrepõe a nossa grandeza, e a grandeza dele é imensurável, é incalculável, que a nossa força não é contada. A expressão retirada aqui não é contada, ela não serve para nada comparado com a grandeza dele. Aí a Bíblia diz no verso de número 9: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, eu caí sem sentido. Aí vem o item de número 2.
eis que uma mão me tocou. E no tópico 3, e no número 1 diz, Daniel é confortado por um anjo. Diante dessa revelação, Daniel fica sem força. A força dele não é contada, porque a de Deus sobrepõe a força humana. A Bíblia diz que ele cai em terra, e ele começa a se levantar, ele fica como se fosse de 4 pés, e aí o anjo lhe toca, e o anjo diz, Daniel, levanta, rapaz, levanta, eu tenho algo de Deus para a tua vida. Daniel aqui, ele é tocado por um anjo. Perceba uma coisa, que ele vê esse ser vestido de linho. O texto bíblico diz que agora esse ser de linho, ele desaparece, ele sai de cena, entra um outro personagem. Quem é esse personagem? Esse personagem sim, é um anjo que lhe tocou. Esse anjo lhe toca. Então o personagem do homem de linho sai de cena. E quem é que entra em ação? Um anjo. E quem seria esse anjo? Aí é um detalhe. Quem seria esse anjo que lhe tocou? Então eu afirmo que quem tocou ele não foi o homem de linho. Por quê? Porque esse anjo que lhe toca, ele afirma para Daniel que no primeiro dia que Daniel começou a orar, a oração de Daniel foi assunto no céu. O Eterno chega para esse anjo e diz, anjo, desce lá e entrega uma mensagem para o meu servo Daniel. Revela esse mistério para ele. E a Bíblia diz que quando esse anjo desce, ele é interrompido e começa uma batalha no céu por alguns dias. Até que Miguel chega e Miguel resolve a situação. Então nós aprendemos o seguinte: se esse anjo que toca em Daniel for o mesmo homem de linho, então não pode ser Jesus. Por quê? Porque Jesus não ia ficar batendo boquinha, conversando com um demoninho lá no céu, meu querido. Esse demônio não ia resistir o mestre. Esse demônio não ia resistir o mestre. Esse demônio não ia resistir a esse personagem vestido de linho aqui, não, de hipótese alguma. Então é por isso que nós afirmamos que esse homem vestido de linho é o Senhor Jesus. O homem que toca em Daniel foi um anjo, que não é o Senhor Jesus. Então quem seria esse anjo? É muito difícil dizer, porque o texto não diz. A maioria dos teólogos vão dizer que foi Gabriel. A maioria dos teólogos vão dizer que foi Gabriel. Mas eu aprendo uma coisa aqui. Eu aprendo que Deus não apenas respondeu à oração de Daniel, mas ele designou, ele incumbiu um anjo para trazer a resposta a ele. Eu aprendo aqui que o céu se move quando a igreja ora. O céu entra em atividade. Vamos dizer assim, quando um crente começa a orar, porque as tuas orações diariamente, elas são assuntos no céu. Guarda isso, querido, leva isso para a tua classe. E outra coisa, leva isso para a tua vida. E aí nós aprendemos uma coisa em Hebreus capítulo 1 verso 14, que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Existem anjos trabalhando em nosso favor. Agora nós vamos falar sobre o conflito entre Miguel e o príncipe do reino da Pérsia. Queridos, agora nós vamos falar sobre o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do rei da Pérsia. Agora nós vamos entrar num outro campo, no campo da batalha espiritual. Aqui surge pela primeira vez o nome desse ser angelical. O seu nome ele é citado 5 vezes na Bíblia. Uma vez em Judas, uma vez em Apocalipse, 3 vezes no livro de Daniel. Aqui em Daniel nos é descortinado algo inédito, nunca revelado na Bíblia Sagrada. É por isso que eu disse que para Daniel ele teve uma vida marcada por algo inédito. Daniel ele sempre recebeu coisas inéditas, e aquilo que nunca foi revelado a ninguém foi revelado para o profeta Daniel. Então aqui nos é descortinado algo inédito, um tema que hoje é muito explorado por algumas igrejas e por alguns teólogos. Qual é o tema? Batalha espiritual. Mas esse tema, eu quero dizer que ele precisa ser tratado com responsabilidade, ele tem que ser tratado com muita seriedade, e usando a Bíblia
como um todo, e não segregando fragmentos de textos para sustentar ideias próprias. Mas uma coisa eu preciso afirmar aqui nessa aula, que existe batalha espiritual. Existe batalha espiritual, existe uma resistência espiritual às orações dos santos. Existe sim, querido. Isso é uma coisa inegável, que nós não podemos negar. Existe uma resistência enquanto a igreja ora, enquanto a igreja se mobiliza, enquanto a igreja está em clamor. Existe sim uma batalha espiritual. O reino espiritual, ele nos é oculto ainda. Nós temos fragmentos, muito pouco, deste mundo espiritual. Mas isso nós podemos afirmar, que existe esse mundo espiritual, que existe batalhas espirituais, e que enquanto nós oramos, nós entramos em batalha espiritual. O texto deixa bem claro que o anjo ora, o anjo desce, ele começou a ter uma briga em um lugar específico. E foi uma briga entre esse anjo, que acredita-se que é Miguel, a Bíblia não afirma, acredita-se que foi Miguel, com esse rei da Pérsia. E esse rei da Pérsia, os dois começou a lutar, a brigar. E de repente surge quem? Miguel. Por quê? Porque esse anjo, ele não estava prevalecendo. E Daniel precisava receber a resposta. Então precisou vir quem? Vir Miguel. Miguel, ele entra em ação. Miguel ganha a batalha. E esse anjo então é libertado. Porque esse anjo estava preso nessa luta. Ele estava sendo interrompido. E aí quando Miguel entra em ação, a Bíblia diz que esse anjo ganha a batalha. Miguel, ele ganha a luta. Então o anjo de Deus, ele desce e entrega a bênção e a vitória para a vida de Daniel. Ele toca na vida de Daniel. Quem era esse rei da Pérsia? Isso é interessante, que a Daniel é revelado que existe classificações, hierarquias de demônios, de espíritos caídos. Existe hierarquia no mundo espiritual, existe hierarquia, e tudo nos leva a crer que existe anjos bons para determinados países e existe anjos maus para determinados países. Então eles ficam em constante lutas. A minha primeira aula de escola dominical sozinho na vida foi no ano de 96. Eu me lembro até hoje. Foi sobre anjos territoriais. O nosso presbítero, eu nunca vou me esquecer disso, Manuel Ferreira, lá do Jardim das Palmeiras, a minha eterna congregação, a qual eu amo de paixão mesmo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo, queridos. Eu tinha 16 anos de idade, ia ter uma reunião de obreiro, e ele disse para mim: Fábio, hoje você vai dar aula, na verdade amanhã você dará aula. Mas por quê? Porque eu terei que ir para uma reunião de obreiro, então você vai ser o professor. E eu tremia. Por quê? Porque eu nunca tinha dado uma aula sozinho. Ele me aperfeiçoou com o tempo, ele deixava eu falar 10 minutinhos, Eu agradeço muito ao presbítero Manuel Ferreira, lá do Jardim das Palmeiras. Ele congrega até hoje da minha igreja, até hoje ele está lá, como presbítero na casa do Senhor. Então o que eu sou hoje, eu devo muito a esses homens que me instruíram, que tiveram paciência comigo. E a minha primeira aula foi sobre anjos territoriais, queridos. E aí eu não sabia, eu fui pesquisar algumas coisinhas, e eu nunca me esqueci daquela aula, sobre anjos territoriais. E eu aprendi naquela aula, naquela lição de escola bíblica dominical, que existem anjos bons e anjos maus para cada um dos países. Uma coisa é certa, que Miguel é o anjo protetor de Israel. A Bíblia diz que o príncipe do reis da Pérsia, observa que a palavra reis está no plural. Isso significa o seguinte, que a Pérsia
ela não teve um único rei, ela teve vários reis. E existe um príncipe que dominava, que estava a favor, vamos dizer assim, daquela nação para o mal. Que todos os reis que passaram ali e que deram brecha foram influenciados por eles, tá? Por esses espíritos malignos, ou por esse príncipe específico que comandava a Pérsia, que comandava o reino da Pérsia. Então nós vemos, aqui nos é revelado que tem um príncipe para Israel, um príncipe para a Pérsia e um príncipe para a Grécia. Pode ver isso no verso número 20. E ele disse: sabes que, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, tá? O príncipe da Grécia. O que eu quero que nós entendemos aqui é o seguinte, que existe batalha espiritual. Nós temos que entender é o seguinte, que muitas coisas que acontecem aqui na terra são reflexo do mundo espiritual. Muitas das coisas que acontecem aqui no nosso mundo é reflexo das batalhas espirituais no mundo espiritual. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que a nossa luta não é contra o irmãozinho, a nossa luta não é contra os homossexuais, a nossa luta não é contra a marginalidade, a nossa luta não é contra os atos das pessoas. A nossa luta, diz Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12, que não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo desta trevas, do mundo desta trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nós aprendemos então que a nossa luta não são contra as pessoas. Quando alguém estiver te defamando, te difamando, quando alguém estiver falando contra você, quando alguém prejudicar você, lembra de uma coisa, que isso é obra maligna. Nós não devemos combater pessoalmente, nós devemos entrar no mundo espiritual. Por quê? Porque isso é reflexo do mundo espiritual que está sendo refletido na nossa vida. Então perceba isso, queridos, perceba isso, que existe um mundo espiritual. É ainda oculto muitas coisas, mas uma coisa que eu quero que você leve para a tua classe, que existe esse mundo espiritual. E baseado na luta desse mundo espiritual, nós aprendemos uma coisa, que nós não vamos lutar contra pessoas, não vamos lutar contra sistemas, nós vamos lutar contra os príncipes deste mundo, nós vamos lutar contra essas potestades, contra essas hierarquias malignas que trabalham para nos prejudicar. Mas o texto diz também que existe anjos a favor daqueles que vão herdar a salvação. É isso que diz a carta aos Hebreus, que existe anjos ministradores ao nosso favor. E pode ficar tranquilo, queridos, pode ficar tranquilo, que o Deus nosso, Ele é muito maior do que esses anjos, do que essa hierarquia espiritual maligna, que tenta destruir-nos, que tenta influenciar este mundo. Mas a Bíblia diz que nós estamos protegidos pelo próprio Deus. Eu queria salientar uma coisa aqui, que baseado nisso, não existe anjo da guarda para pessoas. O texto está se referindo a protetores de países, de nações, que ele influencia sistemas. Mas o texto não está dizendo que existe anjos da guarda, que o anjo nos protege. Aí alguns dizem o seguinte: não, mas tem um texto que diz que o leão, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí eles fazem uma analogia: se o diabo, ele está ao nosso redor está quem? O anjo do Senhor. Não, negativo.
negativo. A expressão anjo do Senhor, o salmista diz que ele está ao nosso, que ele acampa ao nosso redor, não se refere a um anjo ser criado, mas se refere especificamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que entender o seguinte, que a profecia é algo evolutiva. No Antigo Testamento não tinha o que? A permanência do Espírito Santo dentro do homem, era algo derramado, era algo colocado em algumas pessoas, mas depois, com a profecia de Joel e o cumprimento em Atos capítulo 2, o que acontece? A Bíblia diz que Jesus passa a andar entre a igreja, ou seja, hoje eu e você temos especificamente Deus dentro de nós, e se Deus está dentro de nós, João diz que o maligno não nos toca, ele não nos toca, então nós não temos o anjo da guarda. Os anjos trabalham ao nosso favor. Os anjos, eles são ministradores para aqueles que amam herdar a salvação. Os anjos, eles trabalham em momentos específicos ao nosso favor. O guarda nosso é o próprio Deus. Os anjos, eles ministram quando Deus permite algo para a sua igreja, para o seu povo. Eu só quero fazer o último item diz assim, o item de número 3, a hostilidade espiritual contra o povo de Deus. O inimigo, ele tenta de qualquer maneira destruir Israel, mas eu quero dar um alerta para muitas pessoas que odeiam Israel, para muitas pessoas que têm antipatia com o povo de Israel. Lembre de uma coisa, que nunca, jamais alguém irá destruir Israel. Sabe por quê? Porque o profeta diz que ela é a menina dos seus olhos. Faz o seguinte, deixa alguém tocar na menina dos seus olhos, automaticamente você protege, você guarda. Israel é a menina dos olhos do Eterno, e nessa menina aqui, ó, ninguém toca, nenhum maligno toca. Nunca destruíram, jamais vão destruir Israel. Já tentaram, mas não conseguiu, e jamais irá destruir Israel. Eu só quero fazer um lembrete no último parágrafo do nosso autor. Ele diz o seguinte, que há resistência espiritual a nossas orações e a nós. Quando oramos, entramos em batalha contra as potestades do mal. Aí ele diz o seguinte, Israel tem o seu guardador, o arcanjo Miguel. A igreja é guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu as forças do inimigo ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Queridos, eu quero só fazer um lembrete para vocês. Esse texto que esse autor nos escreve, que o nosso pastor nos escreve, ele deixa algo vago, porque ele está insinuando, eu tenho a mais absoluta certeza, que o pastor Elienay Cabral, ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso, mas esse texto, ele dá essa intenção, ele deixa algo vago, tá? Que ele diz o seguinte, que para Israel existe o arcanjo Miguel, e para a igreja existe Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a primeira vez que aparece o nome Miguel é no livro de Daniel. Em nenhum outro momento da história do povo de Israel aparece a expressão arcanjo Miguel. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Eu não posso afirmar que Miguel é exclusivamente de Israel, excluindo a pessoa de Jesus. Eu entendo sim, pelo texto bíblico, que Miguel é um anjo protetor de Israel, mas isso não exclui a proteção exclusiva de Deus pela vida de Israel, porque eu vou dar só um lembrete da história, a Bíblia diz que para Abraão, que foi o primeiro hebreu da história bíblica e da história da humanidade, foi o primeiro judeu da história, o texto bíblico, ele me informa que quando aqueles 3 homens entraram na casa de Abraão, a Bíblia diz que 2 foram para Sodoma e Gomorra, e o terceiro ficou com Abraão. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Vocês se lembram de Jacó?
Jacó foi acompanhado em toda a sua trajetória por quem? Pelo próprio Yeshua HaMashiach, pelo próprio Messias. Vocês se lembram de Moisés? Quando Moisés disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Ele disse: não, mas o meu anjo irá. Ele não queria anjo, ele queria: não, eu quero você mesmo, eu quero a tua pessoa, eu quero realmente ter a presença tua. E quando o texto diz, usa a expressão caminho, em Êxodo capítulo 33, esse caminho que ele queria era o caminho do eterno. E quando ele apresenta, e quando ele: não, fica tranquilo, que eu vou na tua frente, que eu vou te mostrar o caminho. Aí nós fazemos um paralelo com João capítulo 14, verso 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Moisés queria o Derer em hebraico é caminho. O Derer, somente o eterno anda por ele, somente o seu filho iria andar por ele. É por isso que Jesus disse: eu sou o Derer, eu sou o Derer que apareci para Moisés. Você se lembra de Josué? Quando Josué vai entrar na batalha, quem é que se apresenta para Josué? O capitão. Quem que era aquele capitão? Era o próprio Jesus, era o próprio Yeshua. Ele sempre esteve com Israel. Queridos, lembra de Gideão? Quem é que aparece para Gideão? Gideão pergunta: o teu nome? Ele não responde, porque era o Yeshua HaMashiach. Jesus sempre esteve caminhando com Israel. Se lembra do livro de Moisés, da coluna de dia, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite? Quem que era aquelas duas figuras? O próprio Yeshua HaMashiach. Queridos, em todo o Antigo Testamento, a presença visível e corpórea do Messias na vida de Israel é uma realidade. Quem é que aparece para Daniel lá dentro da cova dos leões? Yeshua HaMashiach. Quem é que aparece para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Quem era o quarto homem? É o Yeshua HaMashiach. Ele sempre esteve com Israel. Então eu não posso excluir a pessoa de Yeshua HaMashiach, de Jesus de Nazaré, de Israel. Ele sempre esteve. Ele vai voltar para aquele povo, ele vai se revelar para aquele povo. Eu tenho a mais absoluta certeza que o nosso pastor, ele não quis deixar isso, mas eu estou fazendo um lembrete para que vocês que entendem de língua portuguesa, de interpretações de literatura, não faça essa interpretação, não exclua Jesus do Antigo Testamento, porque sempre ele foi o personagem central da história de Israel. É por isso que o salmista diz que ele nos guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. A Bíblia diz que ele não dorme, ele não descansa, ele sempre está atento para Israel. Israel é a menina dos olhos do Eterno, e Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, sempre esteve presente na história do povo de Israel, desde o início, até o aparecimento dele, de um nascimento virginal. Ele sempre esteve na história de Israel, ele sempre vai estar. Eu sei que Miguel é o arcanjo protetor de Israel, é exclusividade de Israel, mas nós não podemos excluir Jesus desse cenário, do cenário maior, do cenário poderoso. Amém? Então, queridos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.